Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Não importa a sua religião, você vai gostar desse Nerdologia sobre de quem é a cidade de Jerusalém. No último dia 6 de dezembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que seu país reconhece a cidade de Jerusalém como capital de Israel. Isso gerou elogios, críticas, polêmicas e repercussões internacionais, incluindo episódios de violência que deixaram até pessoas mortas. Você certamente viu no noticiário e hoje vai entender tudo isso. Em 1995, o Congresso dos Estados Unidos passou uma lei determinando que o país deveria reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir sua embaixada de Tel Aviv, a maior cidade de Israel, e onde estão as embaixadas estrangeiras, para Jerusalém. Essa lei, aprovada com ampla maioria, também afirma que a cidade de Jerusalém é indivisível, uma palavra importante nesse assunto. No texto da própria lei, foi colocada uma possibilidade de que o presidente dos Estados Unidos poderia adiar a cada 6 meses a sua implementação. Alegando questões de segurança, os 3 presidentes anteriores dos Estados Unidos, 2 vezes por ano, adiavam a execução da lei. Perto do prazo se esgotar para o seu segundo adiamento, Trump, autorizado pela lei, decidiu reconhecer a cidade de Jerusalém como capital de Israel. A disputa sobre a cidade possui vários aspectos. Um deles é o religioso. Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 principais religiões abraâmicas. Para os judeus, Jerusalém foi capital do reino de Davi e onde Salomão construiu o templo que guardava a Arca da Aliança. O templo foi destruído pelos romanos no ano 70, após a revolta dos judeus contra o domínio de Roma. Um dos seus muros manteve-se de pé e hoje é o lugar mais sagrado do judaísmo, o Muro Ocidental, também chamado de Muro das Lamentações. No cristianismo, Jerusalém, além de incorporar a tradição judaica, é o local onde Jesus Cristo foi levado ao templo, onde realizou milagres e passagens importantes dos textos sagrados. Principalmente, é onde Jesus foi traído e preso no Getsemane, julgado, crucificado após passar pela Via Crucis, sepultado e onde ressuscitou. É em Jerusalém que fica a Igreja do Santo Sepulcro, construída no período bizantino, no lugar onde acreditavam que Jesus foi crucificado e sepultado. É um lugar de grande importância para muitas igrejas cristãs e a conservação do lugar é partilhada entre várias denominações. Jerusalém também é sagrada no Islã, que incorpora os eventos da vida de Jesus Cristo, chamado de Isa, e o profeta mais citado no Corão. Maomé, após a conquista e conversão das cidades de Meca e Medina, peregrinou até Jerusalém, chamada em árabe de Al-Quds. No início do Islã, era na direção de Jerusalém que as orações eram feitas. Na cidade, Maomé orou e ascendeu aos céus, onde encontrou-se com os profetas como Abraão, Moisés e Jesus. Isso teria ocorrido no mesmo lugar onde estava o Templo da Arca da Aliança, um lugar sagrado que, por isso, teve construído uma mesquita. Ou seja, há 1000 anos existe uma mesquita no lugar considerado mais sagrado para o judaísmo, que é chamado de Monte do Templo pelos judeus e de Esplanada das Mesquitas pelos muçulmanos. E, para a tradição das 3 religiões, Jerusalém é o centro do mundo, onde Deus iniciou sua obra pela rocha da fundação, o lugar onde Abraão iria sacrificar seu filho e onde hoje está o Domo da Rocha, um templo muçulmano de arquitetura bizantina. Tudo isso é referenciado no filme Cruzada, de Ridley Scott, em um discurso do Legolas. Também existe uma disputa jurídica sobre Jerusalém. De acordo com o plano de 1947, que estabeleceu Israel e Palestina, Jerusalém seria um corpus separatum, uma entidade separada dos territórios destinados aos israelenses e aos palestinos, sob administração internacional, com status especial dada sua importância cultural e sua carga como patrimônio da humanidade. A ideia era de que Jerusalém não deveria pertencer a nenhum país, mas a toda a humanidade. Na prática, entretanto, esse plano nunca entrou em vigor. Logo após a fundação de Israel, em 1948, o novo país foi atacado pelos vizinhos árabes, que tentavam evitar a sua consolidação. Após a Guerra de Independência e seu armistício, as áreas de Jerusalém controladas por tropas israelenses continuaram sob o poder de Israel, e as outras áreas foram integradas à Jordânia. Jerusalém agora estava dividida entre ocidental, controlada por Israel, e oriental, controlada pela Jordânia. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel ocupou e controlou toda Jerusalém. A maioria dos países, incluindo o Brasil e a Santa Sé, entretanto, ainda segue o acordado em 1947, de que Jerusalém é território internacional, sem um país específico como dono. Ou seja, a divisão de Jerusalém entre ocidental e oriental é extremamente recente.
Esse é outro problema quando se discute Jerusalém. Do que exatamente estamos falando? Temos a cidade antiga, onde estão os lugares sagrados. Jerusalém Ocidental, uma cidade controlada por Israel desde 1948 e onde estão as instituições do governo de Israel. Jerusalém Oriental, uma cidade de maioria árabe que os palestinos afirmam ser território ocupado. E o conjunto dessas três cidades, Jerusalém. Por isso dissemos que a palavra indivisível é importante. Para o governo de Israel, Jerusalém é una e indivisível. Ou seja, ela não poderia ser dividida ou o nome Jerusalém batizar mais de uma cidade. Só existe uma, que compreende toda a região, e ela seria a capital de Israel por ser o centro histórico do povo hebreu e a antiga capital do reino judeu. Politicamente, nas últimas décadas, Jerusalém foi um assunto delicado nas negociações entre israelenses e palestinos, ambos reivindicando a cidade ou parte dela para si. Surgiu a proposta de que Jerusalém tem um regime especial não internacional, mas binacional. A cidade seria a capital tanto de Israel, em sua parte ocidental, quanto do Estado da Palestina, em sua parte oriental. O governo russo, por exemplo, declarou que reconhece Jerusalém Ocidental como capital de Israel, desde que o governo israelense reconheça Jerusalém Oriental como capital da Palestina. No dia 13 de dezembro, como reação ao governo dos Estados Unidos, líderes de 57 países muçulmanos declararam Jerusalém Oriental como a capital ocupada do Estado da Palestina. A disputa sobre Jerusalém fica clara nas terminologias usadas em discursos e documentos. Todo lugar de Jerusalém da região possui mais de um nome, habitualmente um hebraico e um árabe. Mesmo assim, em relação aos lugares sagrados, na maioria do tempo, o que tivemos foi convivência pacífica. A cidade antiga é gerida pelo chamado status quo, um conjunto de instituições políticas dos governos de Israel e Jordânia e instituições religiosas, que garante liberdade de culto e integridade física dos lugares sagrados. Ainda assim, questões religiosas influenciam posturas e decisões sobre Jerusalém, especialmente em relação ao fim do mundo. A posse de Jerusalém pelo povo judeu seria, em algumas visões do judaísmo, um dos eventos que antecedem a construção do terceiro templo, a vinda do Messias e o fim dos tempos, com o triunfo do povo de Israel. Em algumas perspectivas cristãs, todos os judeus devem ir a Jerusalém para que Jesus possa retornar. Já para alguns muçulmanos, a posse de uma cidade que foi islâmica por outro povo é algo que não pode ser aceito. Por esses motivos e outros, que a questão de Jerusalém é discutida nos últimos 70 anos, ainda longe de tornar-se um assunto tranquilo. Como sempre, fontes e referências estão na descrição do vídeo, especialmente um tema complexo como esse. E aí pessoal, aqui é o Felipe. No último vídeo, muita gente sentiu falta de mais influências nórdicas no Natal, como a possível origem dos pinheiros. Um assunto certamente rende mais vídeos. Uma coisa que falaram é de uma origem nórdica do Papai Noel, em que ele seria um guerreiro viking que veste a pele de um urso branco, até mesmo ela ao contrário, e o sangue do urso tornaria-se a cor vermelha do Papai Noel. Não encontrei nenhuma fonte para essa hipótese, além dela ter alguns buracos. Ursos polares não são nativos do território continental da Suécia, Noruega e Dinamarca. O primeiro registro de um urso polar na Europa é datado apenas no ano 880. Além disso, no auge do inverno, os ursos estarão em suas tocas, em um estado de letargia, que, graças ao Zé Colmeia, muitas vezes é confundido com hibernação. Finalmente, também perguntaram de onde vem a palavra Noel. Noel é Natal em francês, e é um dos vários francesismos da língua portuguesa. Então, de certo modo, também falamos Pai Natal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre lugares sagrados, um feliz ano novo e até a próxima!